Olá, entrevistamos hoje dois grandes jogadores e de esportes diferentes. O do segundo bloco é o nosso Michael, ex-jogador do Vôlei Futuro. O deste bloco é jogador de basquete do Real Madrid. Ele mora com a namorada na Espanha e juntos, namorada daqui. E juntos têm um filho. Ele nasceu no bairro Santa Luzia, em Araçatuba, e aos 10 anos de idade trabalhou no nosso lixão. E hoje, em Madrid, já almoçou com Cristiano Ronaldo e Kaká. Olá, Rafael Hetzheimer. Bom, primeiro, como é que se pronuncia? Eu estou falando certo? É Rafael? Hetzheimer. Hetzheimer. É de ascendência... Seu pai é de ascendência alemã? Pai descendente de alemã, nasceu aqui no Brasil, mas tem descendência alemã. Ah, é? Você fala algum alemão ou não? Não, nada. Nada. De que tipo de família você veio, Rafael? Família pobre. Família pobre? Isso. Mas era pobre igual a minha, assim, que a gente tomava leite condensado na colherinha, uma para cada um, como é que é? Bom, a gente nunca passou fome, mas pobre tinha... Não, eu também. Tinha necessidade de muitas coisas, que hoje eu tenho, antes não tinha. E você nasceu no bairro Santa Luzia já ou se mudou para lá depois? Não, eu nasci lá, toda a infância até meus 15 anos, meus 15 anos foi toda lá. Foi difícil uma infância lá? Eu quero saber assim, há quem diga que o bairro Santa Luzia é meio perigoso, não sei, foi difícil? Na minha época era bastante perigoso, quando eu estava lá, estou falando para você isso há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, era perigoso porque tinha muita criminalidade, drogas, era difícil. Tomara que tenha melhorado. E você estudou até que série? Estudei até o primeiro colegial. Parou por quê? Por questão do basquete, a gente viaja muito, fica uma semana fora de casa, aí eu não conseguia acompanhar os estudos, tive que deixar. Mas enquanto aluno, você era bom aluno? Ótimo aluno. Bom, isso as professoras falavam, ótimo aluno. É mesmo? E essa determinação você deve ter levado para o basquete também e se tornou um ótimo jogador. Com certeza. Por causa disso. Quando é que você pegou uma bola de basquete pela primeira vez? Foi aos 14 anos, na minha escola, onde eu estudava no Gilberto Carvalho, aqui no bairro Sumaré, e comecei um amigo meu, que eu lembro o nome dele, chama Osvaldo, se estiver vendo, ele vai lembrar. Vamos jogar basquete, você vai ser alto, vamos jogar um torneio aqui da escola. E comecei a jogar na escola. Mas você citou também a Vera Pipoca. Isso, e logo depois desse torneio da escola, a Vera veio, me fez o... Bom, na verdade eu fui até a Vera e conheci meu amigo que também treinava com ela. E a Vera me ensinou os primeiros passos, as primeiras coisas do basquete. Você praticava o que antes de praticar basquete? Fiz natação, futebol de salão. Você era bom de futebol? Conforme fui crescendo... Foi piorando? Foi piorando. E de natação? Nadava bem, mas eu tinha 9 anos para fazer natação. Era legal. Agora nós vamos começar a falar do basquete e hoje eu entrei que eu não resisti. Ele trouxe medalhas aqui. Esses dias eu vi o Danilo Gentili, estava com uma medalha de comendador fazendo graça. Eu também posso usar uma de basquete, então. A altura eu estou chegando quase lá, porque eu tenho 1,87 m. Você tem quanto? 2,8. Não, ainda falta bastante para ver. Aos 15 anos você foi convidado para jogar onde? E no Coque Ribeirão Preto. No Coque, em Ribeirão Preto. Isso. Mas isso você foi só para um torneio ou já foi para jogar de vez? Primeiro eu fui para um torneio que a gente fez em Ribeirão Preto, tem um torneio chamado Coque BA, que o Chain organiza, chama entre os coques do estado de São Paulo, e faz um torneio em Ribeirão Preto. E eu recebi uma bolsa aqui do Coque de Araçatuba, e fui justamente para jogar esse torneio. Aí a gente foi jogar lá, representando o Coque de Araçatuba. E no segundo dia de torneio eu estava lá na escola descansando e o Chain, o nosso técnico... Chamou, você nem sabia quem era Chain? Não conhecia. O Chain queria conversar com você. Eu falei, Chain? Quem que é Chain? Aí o Chain conversou comigo, me fez o convite, me chamou de Araçatuba. Ô, Araçatuba, você quer vir jogar aqui comigo? Eu falei, eu quero, tô aqui para isso, Chain. Aí no ano seguinte eu fui para lá. E você ficou 4 anos no Coque de Ribeirão? 4 anos. Sofreu? No começo foi difícil, né? Porque saudade da família, da mãe, tava aqui mora com minha mãe. Sofri bastante e
Tinha o Gabriel, que é o Gabriel que Guimarães, que hoje está aqui, ele já deu uma entrevista pra gente aqui. Legal, então ele me ajudou bastante. Eu lembro que um dia eu acordei de manhã, 6 horas da manhã, liguei para ele, falei, Gabriel, eu quero ir embora, chorando. Ele falou, não, vem aqui, vamos conversar. Aí conversou comigo, acabou me convencendo. Mas te convenceu. O Gabriel jogou basquete também, né? Jogou. Você já viu o Gabriel jogando ou não? Não vi ele jogando. Qual que é a importância de ter jogado no Coque de Ribeirão para ter chegado à Espanha? Se não fosse hoje do Coque Ribeirão, eu acho que não estaria na Espanha, porque lá na época que eu joguei, era um time campeão, a gente foi campeão 4 vezes paulista. O Lula, que era o treinador da época, me deu a oportunidade de jogar no adulto, no time principal, tendo apenas 16 anos. E por esse motivo despertou o interesse do time da Espanha e acabei recebendo a proposta. E você foi para a Espanha ganhando quantas vezes mais que você ganhava no Brasil? 3 vezes. 3 vezes não, já foi um upgrade fantástico, né? Isso. E nessa época, você ganhava 3 vezes livre, por exemplo, você tinha onde dormir, tinha comida, tinha tudo? Apartamento, tinha tudo. Mas o que me atraiu não foi o dinheiro, lógico, o dinheiro ajuda, mas foi a oportunidade de jogar na Europa. Nós fomos um time bom lá da Europa, da Espanha, foi por esse motivo. Então o que mais te motivou foi a oportunidade de jogar na Europa, depois o salário. Claro. Até você chegar ao Real Madrid, onde você está hoje, de quantos times você participou, contando com o Real Madrid? 7. 7. E sempre que você saía de um time para o outro, você saía ganhando mais? Sim, sempre um pouco mais. Sempre um pouco mais. Como é que foi se adaptar à vida na Espanha? Foi difícil, por questão de que eu sou muito familiar, sinto muita falta da minha mãe sempre. Aí ficar longe da família, da mãe, dos amigos. Não só o idioma também foi difícil, mas como o espanhol é parecido com o português, mas o que foi mais difícil foi a saudade mesmo, ficar longe da família. Ficar longe da família. Você está há quanto tempo na Espanha? 8 anos. 8 anos. Você fala de ficar longe, você contou uma história interessante na pré-entrevista. Eu falei, mas a sua mãe não vai te visitar de vez em quando? Conta o que você me falou. Então, ela falou, mãe, vamos visitar. Minha mãe tem 67 anos hoje. Mãe, vamos visitar, a senhora vem comigo. Aí ela olhou para mim e falou, mas filho, tem ônibus para ir para a Espanha? Eu falei, mãe, nós vamos pegar o ônibus e colocar num barco, a senhora pode ir. Aí foi Porque isso. ela tem medo de ir de avião? Tem medo de avião, nunca andou de avião, tem pavor, não tem medo. E ela tem o mesmo medo de ir de navio, por exemplo? Porque senão paga um cruzeiro para ela. Então, ela não sabe nadar. Quando eu falei isso do navio que colocava o avião... Não sabe nadar, não sabe voar. Então, fica em casa. E como é que foi a sua chegada ao Real Madrid? Bom, pessoalmente foi feliz, né? Porque chegar no clube como o Real Madrid, hoje é um clube, um dos melhores clubes da Europa, e eu chegando de lá, vindo daqui de Araçatuba, todo o meu trajeto que eu fiz até chegar na Espanha, que foi difícil, e depois receber uma proposta do Real Madrid, foi felicidade só, não sei como explicar a felicidade. Mas eu imagino que o Santiago Bernabéu, onde eles treinam futebol, é dos meus estádios prediletos, principalmente por causa da localização. É muito bem localizado. Eu acho que aqui no Brasil o que me encanta em termos de localização é o Pacaembu. Então eu considero aquele o nosso Pacaembu. Você treina, onde é o ginásio do basquete? É perto do Santiago Bernabéu? O ginásio de jogo, sim. O ginásio de jogo, muito perto do estádio. Mas o treino não? O treinamento a gente faz em outra localidade, que é perto de Madrid, e a gente treina em outro local e só joga nesse ginásio que é perto do Santiago, é só jogo. Aí tem outro que a gente faz só treino. E quando você chegou ao Real Madrid, você tinha ídolos? Gente que você queria muito estar perto jogando para o Real Madrid? No basquete? No basquete. Tem um jogador do nosso time que chama Rudy Fernandes, jogou na NBA, um jogador conhecido, jogador muito bom, um dos melhores da Europa, e eu sempre quis jogar com ele, não só com ele, porque no Real Madrid tem muito jogador de muita qualidade. E eu fiquei muito feliz de ter jogado do lado dele esse ano. Ele já jogou na NBA, eu sei que seu sonho é ir para a NBA. E você não perguntou para ele por que ele saiu da NBA para ir para o Real Madrid? Não perguntei, eu imagino porque na NBA não tinha disponibilizava de muitos minutos, agora no Real Madrid jogava 30 minutos de média, ainda mais um time campeão, é por isso. Tinha um bom salário. Como é que é o seu dia a dia lá? Eu quero que você me conte do treino, por exemplo. Bom, normalmente treina 4 horas diárias, 2 horas de manhã e 2 horas à tarde. Na parte da manhã a gente faz um treino físico, técnico. O que é isso? O físico é musculação, trabalho de explosividade na quadra, salto. E o técnico é cada jogador de cada posição tem um treinador que pega você e fica lá 1 hora fazendo só trabalho, por exemplo, na minha posição de pivô. Gancho, fechar rebote, treino de contato,
flexão de joelho, de perna. Isso é de manhã? Isso de manhã. E à tarde, 2 horas de treino técnico-tático. O tático é mais parte de jogadas, aí a gente faz 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, aí começa o jogo 5 contra 5, que a gente faz muito jogo de 5 contra 5, essa é a parte tática. E aí você vai para casa dormir, eu fiz as contas aqui, só 4 horas por dia para ganhar essa fortuna? Não, é que a gente acaba esgotado, né? A gente faz, no meu caso, a gente acaba esgotado, chega em casa e não faço nada, chego em casa e descansar. Eu descobri que você já até almoçou com Cristiano Ronaldo e Kaká. Como é que foi? Foi legal, o presidente Florentino Pérez reuniu toda a plantilha do time do basquete e o time do futebol e ele faz um almoço antes do Natal, mas é para celebrar o Natal. Aí eles dividem em mesas, várias mesas, por exemplo, na mesa os jogadores espanhóis do meu time, com os jogadores espanhóis de futebol numa mesa. E no meu caso eu fiquei com os portugueses e com os brasileiros. Aí na mesa estava Kaká, Cristiano, Pepe, Coentrão, Carvalho e foi legal. Foi legal. E o Cristiano Ronaldo não é antipático como parece? Não. Eu, antes de ir, eu estava em casa me trocando, falava para a Amanda, como é que eu vou vestir lá, os caras Cristiano Ronaldo, tudo, né, gomado e tal. Aí cheguei lá, fiquei super à vontade, um cara muito gente boa. Eu pensava em outra coisa, via na televisão, falava, deve ser, né, uma estrela. Um cara muito gente boa, muito humilde, muito tranquilo. Você é da Seleção Brasileira de Basquete desde 2005 e continua nela. Como foi não poder jogar na Olimpíada? Conta o que aconteceu. Foi muito triste, muito mesmo. Na última Olimpíada. Isso, última Olimpíadas, porque a gente fez um torneio em 2011 para classificar o Brasil. Fazia 16 anos que o Brasil não ia para a seleção, a gente conseguiu classificar. E claro, eu queria jogar na Olimpíadas, não fui por tema de uma lesão que eu tive no joelho. Aí não acabei indo. Então você ajudou a classificar o Brasil e depois não conseguiu jogar na Olimpíada. Não consegui jogar na Olimpíada. Foi frustrante? Muito frustrante. Foi muito triste mesmo. Como é que você avaliou o nosso desempenho na Olimpíada? Muito bom. Foi bom? A gente ficou em quinto, muito bom. Há a possibilidade de você jogar na NBA? Sim. Como? Mas é sonho ou é possibilidade real? Sonho e possibilidade, assim, porque já teve times interessados já. Já teve times interessados e para chegar eu sei que é difícil, mas, bom, ainda sou jovem. Tá bom, se houve times interessados, por que você não foi? Porque, por tema da lesão também. Eles queriam que eu fosse fazer um treinamento. Mas o salário era bom como o do Real Madrid? Eu não perguntei de salário. É verdade, eu não perguntei de salário, porque quando meu empresário falou assim, tem uma proposta de um time da NBA, só que eles querem que você faça, normalmente eles pedem que você faça um treinamento, só por tema da lesão não pude fazer esse treinamento. Foi justo depois que a gente acabou essa classificação do Brasil, voltei pro meu time, me lesionei e recebi essa oferta para poder treinar e não fui. Há quem diga no bairro Santa Luzia que você ficou mala. Do Santa Luzia ao Real Madrid, diz que houve uma malícia em você. Defenda-se. Mala? Não. Eu saí com 15 anos e a gente fica tanto tempo fora. Minha mãe morava lá e eu quis dar um conforto a mais para minha mãe, tirei minha mãe de lá. E foi para onde? Ela foi morar no bairro Dona Amélia. Eu simplesmente não desci mais lá. Mas eu, quando encontro alguém da rua, alguém de Santa Luzia, eu cumprimento justo mesmo, faz 2 dias eu pedi um lanche com um amigo meu, que foi o justo entregador que morava lá, e a gente conversou, trocamos telefone. Falando em lanche entregador, a mulher dele foi para a entrevista, Amanda, né? Isso. E ela falou, não, ele precisa falar do quão trabalhador ele é. Eu descobri que ele foi guardador de carro na padaria Bandeirantes, pedreiro, que aos 10 anos nas férias escolares ele já trabalhava no lixão de Araçatuba. Fala um pouco dessa época. Falando hoje, pensando, é sofrida, mas naquela época, quando eu era criança, eu meio que me divertia também, né? Com eu e um amigo, por exemplo, na padaria Bandeirantes. A gente ficava lá cuidando de carro, e a gente passava o tempo, ganhava um dinheirinho e ia para casa. Agora, no lixão, a gente... meu cunhado e minha irmã já morou no lixão, a gente pegava, que nem fala rabeira, para ir para o lixão, e trabalhava lá das 7 da manhã até 6 horas da tarde. É sofrido, mas como eu era criança, meio que me divertia. Nas horas que não tinha saco de lixo para abrir, a gente ficava brincando, a gente fazia outras coisas. Como é que você se avalia, para a gente terminar esse bloco, como é que você se vê como filho, marido e pai? Filho?
Excelente. Excelente. Marido? Também. E pai? Também. E vocês sabem que a hora que ele me falou isso na pré-entrevista, eu falei, será? E eu perguntei para Amanda e ela falou, a mulher dele, né, namorada. Ele fala que é namorada com quem tem um filho e mora há 3 anos lá na Espanha. Ela falou, o pior é que ele é excelente em tudo. Então, vamos deixar assim. Questão de opinião, volta já. Entrevistamos hoje 2 jogadores de esportes diferentes. No primeiro bloco, entrevistamos Rafael Hetzheimer, do basquete do Real Madrid, e ele que é aqui de Araçatuba. Neste bloco, nós vamos entrevistar um cara que já causou muito barulho, que é o Michael dos Santos, que já causou muito barulho dentro e fora do campo. Olá, Michael! Michael, você nasceu em Birigui? Nasci em Birigui. Nasceu em Birigui. Eu quero saber se esse Michael foi homenagem ao Michael Jackson. Foi, minha avó era super fã do Michael Jackson. Até ele ter ficado branco, né? Ela gostava depois, quando ele era negro. Não, mas ela era fã, tanto é que o nome é Michael, igualzinho, Michael. Igualzinho. E no começo, as pessoas liam como escreve ou sempre te chamaram de Michael? Não, eu tinha que falar para as pessoas que era Michael meu nome, na verdade. Porque sempre foi Michael ou Michel. Mas algumas vezes eu tinha preguiça de falar. Você tinha, eu falava assim, não, deixava e atendia, porque só tinha eu de Michel mesmo. Com 11 anos de idade, você praticava ginástica olímpica. Como é que você foi pro vôlei? Eu fazia ginástica olímpica no ginásio de esporte em Birigui. E meus amigos começaram a frequentar uma escolinha de vôlei que tinha do lado de fora do ginásio. Aí eu praticamente fui junto. Fui junto com a galera e comecei a gostar e acompanhar. Porque eu cresci mais que todos e cresci um olho em cima dos professores do vôlei lá em Birigui. Tanto é que eu comecei a jogar depois com o Gilmar lá em Birigui. Você sempre foi alto? Quanto você tem de altura? Hoje eu tô com 2,2. Mas eu sempre fui mais alto que todo mundo. Que todo mundo. Tanto é que na ginástica olímpica dava para ver de longe, eu assim, perto dos meninos. Assim. Na ginástica olímpica, a altura ajuda ou atrapalha? Atrapalha pelos movimentos. No vôlei ajuda. Para sair de Birigui, você teve que participar do que você me falou, eu não conhecia essa expressão, peneira. Como é que foi a peneira para tentar ir para o Sorocaba? Eu, na época, não tinha condições para poder viajar, fui até a Secretaria de Esportes de Birigui, pedi uma ajuda, fui até Sorocaba, fiz a peneira. Aí eles ficaram de ligar, voltei para Birigui, fiquei esperando, tô esperando até hoje. Até hoje. Mas isso arrefeceu o seu ânimo? Você ficou desanimado? Parece que não, né? Não fiquei desanimado porque, não sei porquê, alguma coisa me dizia que depois ia acontecer algo. E aí tanto é que uma semana depois, saiu no jornal sobre a peneira do Banespa, em São Paulo, dando todas as informações de como fazer, de como ir e tal, bem fácil. Novamente fui à Secretaria de Esportes de Birigui, pedi verba para poder viajar. Fui e a peneira do Banespa era de uma semana. Fiquei uma semana em São Paulo sendo avaliado e no final deu tudo certo. Tudo certo e você foi para o Banespa. Fui para o Banespa. Aos 16 anos você foi indicado para a Seleção Brasileira Infanto-Juvenil. Como é que é ser indicado para a Seleção Brasileira aos 16 anos, hein? Ainda mais você sair de Birigui com 15 para 16 anos. Tinha acabado de sair de Birigui para São Paulo, para jogar no Banespa. E as coisas aconteceram bem rápido, ser convocado para a Seleção Brasileira. A gente já ainda mais novo, a gente já acho que é o ápice, assim, o que a gente já almejava. E foi uma coisa muito legal, porque foi a vitrine para minha carreira futuramente, assim.
Depois da seleção infanto, eu fui para a seleção juvenil. Nessa época toda, você morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Morava em São Paulo. Foi fácil sair de Birigui e morar em São Paulo? Não, foi bem difícil. Foi difícil. Questão de família, questão de amigos, o desconhecido, pessoas diferentes, escola diferente. Aqui eu estudava escola pública, lá fui para escola estadual. Aqui eu estudava escola pública, lá fui para escola particular. Você era bom aluno? Eu sempre fui disciplinado, na verdade. Disciplinado. Depois de 11 anos no Banespa, aconteceu a proposta do Vôlei Futuro. Como é que foi a proposta? Foi uma coisa muito legal, em um momento que eu esperava também, assim, uma coisa diferente para mim. Tava em São Bernardo, a gente tinha acabado de perder a semifinal da Superliga. E eu tava voltando de Montes Claros para São Bernardo e meu procurador me ligou. Falando que tinha uma... Eu aprendi. Em geral, no futebol, eles falam empresário. No basquete, como é que é? Empresário também. E no vôlei, eles falam procurador. Aí meu procurador ligou falando que tinha uma proposta do Vôlei Futuro para mim. E há um tempo antes, eu já tinha escutado que o Vôlei Futuro ia fazer um time muito legal, um time bem forte e tal. E eu tenho um amigo em comum, eu até tinha comentado com ele, que ele trabalha com vôlei também. Eu tinha comentado com ele, tinha falado assim, puta, bem que o Vôlei Futuro podia fazer uma proposta pra mim. Podia me contratar, Podia me contratar. E bem logo depois disso, voltando, aconteceu isso. Diz que você ficou extasiado, porque ia jogar perto de casa. Sim, ia voltar para perto de casa, ia voltar para perto dos meus amigos, depois de 12, 13 anos longe de casa, poder voltar para cá e mostrar... Porque, querendo ou não, os amigos não acompanham seu trabalho, sua família não acompanha seu trabalho tão firmemente. E estar aqui para todo mundo ver realmente seu trabalho foi muito legal, foi muito importante. E como é que você começou a ver a contratação na internet? Você falou que foi... Então, quando as contratações, quando eu recebi a proposta, eu não tinha ideia de quem fosse pro Vôlei Futuro. Eu sabia que o Vôlei Futuro ia investir legal, que ia fazer um time bem forte, bem legal. Mas depois que eu entrei na internet, comecei a ver os nomes, Ricardinho, Leandro Vissotto, Lucão, Mário Júnior. Eu falei assim, esse time é um ano que vai ser muito legal, um ano que promete para mim e pro Vôlei Futuro. Fiquei super, super feliz. E aí vocês foram campeões paulistas? Fomos campeões paulistas nesse ano. Fomos campeões paulistas. Araçatuba recebeu a gente, porque o último jogo foi fora, foi do César em São Paulo. Araçatuba recebeu a gente, a gente passeou de corpo de bombeiro e a cidade inteira acompanhando. Onde? E fogos. Aqui era Araçatuba. Aqui era Araçatuba? A gente saiu aqui da Reunidas e de corpo de bombeiro e a cidade, quando a gente chegou mais ou menos às 11 horas, a Brasília lotada de carro, lotada de gente acompanhando a gente. Coisa que até então só acontecia pro futebol, né? Sim. Nossa, foi maravilhoso. Nunca já fui campeão paulista outras vezes em São Bernardo, mas a recepção que a gente teve aqui em Araçatuba, até os meninos, até o Lucão, comentaram sobre isso. E foi bem legal. A gente teve um ano meio conturbado também na Superliga, mas a gente conseguiu ir para a semifinal. E foi indo. E claro que eu não ia deixar de trazer para a nossa entrevista aquele jogo também conturbado em Minas Gerais, quando o Vôlei Futuro jogou contra o Cruzeiro. Sim, foi isso em Contagem, foi né? em Contagem. Em Contagem. O que é que aconteceu? Conta para mim como é que começaram a xingar, se vinha de um lado só da torcida, se era todo mundo, como foi? Não, o jogo na verdade já tinha sido começado conturbado, porque sempre tem uma rivalidade contra o Cruzeiro. E já começou assim, e durante a partida o Cruzeiro leva uma torcida de futebol, né? Também tem uma torcida organizada. Não, tem uma torcida organizada que vem do futebol, na verdade. É placa do Cruzeiro e tal, não sei o quê. E começaram a me xingar, começaram a gritar bicha. E sim, começou primeiro da torcida. Sei. Aí depois começou a mãe, começou a avó, começou a tia, começou a criança. Aí de repente era o ginásio inteiro. Sei. E é uma coisa que me deixou bastante assustado e bastante constrangido, na verdade. Não me influenciou muito durante a partida. Não atrapalhou o seu rendimento. Não. Mas uma coisa que me deixou bastante constrangido. Durante a situação. O que era o constrangido? Era ter sido chamado de... Como que eram os gritos? Na verdade, só foi bicha. Foi bicha. Era... Ou era de alguém tá querendo mal a você? Não, exatamente. Era isso? Era tipo assim, querendo me impressionar de uma maneira que não tinha necessidade daquilo. Não tinha nenhuma relação Não tinha nenhuma relação, a minha opção sexual com o jogo, ou tentar me estabilizar. Não tinha nada a ver.
mas não conseguiram desestabilizar o jogador. Não, conseguiram incomodar a pessoa. Com certeza. Do Michael. É isso. E você fala que... O que você falou da filmagem? O que a filmagem não, mostra? Então, e depois que tudo isso aconteceu, como eu já tinha dito para você na entrevista, eu sempre me senti muito resolvido da situação. E dentro do voleibol, todo mundo sempre soube de mim. Mas ainda antes, você falou que a filmagem mostra que foi muito pior. Não, então, e por isso, por eu não ter só sentido constrangido, nem tanto essa raiva, nem tanto isso, assistindo as filmagens, eu senti que... Eu fiquei com dó de mim, na verdade. Você ficou com dó de você? Não, porque assistindo a filmagem foi muito pior do que eu senti na hora, do que aconteceu realmente. Você estava interessado em jogar, exatamente. Em ganhar, né? Então, assim, você escuta xingando o ginásio inteiro, mas aí você vai indo. Aí quando você vê lá, você sozinho na hora do saque, e a torcida inteira xingando... Foi bem pior assistindo do que na situação inteira. Ô, Michael, aí a mídia só queria você, né? Eu nem ousei te convidar naquela época, porque não ia sobrar para nós. Para quem você deu entrevista? Porque você saiu na Veja na época... Saí na Veja na época, dei entrevista... A primeira entrevista mais marcante foi no Jornal Nacional. E outras entrevistas, né, no meio da internet inteiro. Eu fui convidado para fazer a entrevista do Jô. Não, ouçam o nosso privilégio agora, vai. Fui convidado a fazer a pré-entrevista do Jô e na época eu não aceitei, porque eu achava que tinha sido tudo muito recente, eu achava que estaria aproveitando dessa situação para promover minha autoimagem e não era nem isso que eu queria. Na verdade, era sobre tudo que aconteceu comigo. E eu me lembro que eu perguntei, fala uma qualidade sua, e ele falou, eu sou humilde. Depois ele falou, mas quem é humilde não fala que é humilde, né? E eu reconheci que ele é humilde mesmo. Quando ele me contou a história do Jô, o Jô, assim, a gente faz aqui a pré-entrevista, o Jô tem pré-entrevista, mas... Infelizmente, aqui ainda não é assim. Quando o entrevistado não rende na pré-entrevista, o Jô não o leva para a entrevista, é excluído. E ele falou, eu fui convidado para fazer a pré-entrevista, como se o Jô fosse cortá-lo. Claro que não, porque a entrevista teria sido ótima, ainda mais na época que estava borbulhando. Mas eu só não aceitei, na verdade, também por essa situação, assim, que eu acho que não cabia no momento. Mas aí, você, por exemplo, se eu perguntar para você hoje quanto é que você ganhava no Vôlei Futuro, você não vai me dizer, porque é um direito seu. E olha que esse é um assunto mais público do que a orientação sexual. Sim. Eu quero saber o que é que levou você a ir lá e falar da sua orientação sexual nacionalmente. Na verdade, sim. Eu acho que para defender, infelizmente, para defender uma causa, você tem que se rotular. Mas que causa que você estava defendendo? A causa, realmente, assim, não foi nenhuma causa gigantesca. Na verdade, a causa, assim, que... Eu acho que uma pessoa que está jogando, não importa se ela é negra, se ela é baixa, gay, se ela é baixa, se ela é baixa, alta, eu acho que ela não tem que ser hostilizada de maneira nenhuma. Quem tem que ser visto ali dentro é o atleta. Então o que você disse ali é assim, sou gay, isso não tem nenhuma relação com o jogo e ninguém pode me hostilizar nem por causa da minha cor, nem por causa da minha orientação sexual. Com certeza. Você se sentiu aliviado depois de ter dado essa declaração? Mudou alguma coisa? Não, pra mim não mudou nada. A minha vida continuou mesmo, assim, na verdade. Mas só que você sentiu que você fez o que precisava ter feito. Exatamente. É isso. Exatamente. Acho que, na verdade, não mudou nada. Eu acho que você resumiu nas palavras certíssimas. Uma semana depois do acontecido lá em Minas, nós receberíamos aqui em Araçatuba o Cruzeiro. O que é que o Basílio planejou? Então, no começo fiquei bastante preocupado com o que ia acontecer aqui em Araçatuba, tanto da torcida e tanto da gente mesmo, e pela repercussão, tudo que ia ter. Fiquei preocupado, vi o Basílio andando pelo ginásio, falei assim, o Basílio vai aprontar vai fazer alguma coisa. E fui conversar com ele, e eu queria saber realmente dele o que ia acontecer para ficar mais tranquilo, né? Aí ele só falou pra mim assim, que ia ter uns bate-bates rosas com o meu nome. E eu até fiquei preocupado na hora, achando que fosse ficar uma coisa muito assim. Não, ficou a parada gay no ginásio, mas ficou maravilhoso. Eu acho que fez. E eu fiquei até preocupado. E eu falei pra ele assim, aí ele falou assim, aceito o que as pessoas querem te dar. Aí eu falei assim, não, mas não foi só isso, conta tudo. Não, no começo foi isso que ele disse. Aí depois, seguindo outro dia, quando a gente foi pro jogo, aí tinha a camiseta do líbero, tinha joelheira, tinha meia rosas.
Aí a gente entrou com uma camiseta rosa, mas eu acho assim, o que foi feito, tudo assim, de tudo assim, eu acho que não podia ter sido melhor e mais perfeito durante uma manifestação. Tinha uma bandeira gigantesca que pegava um lado da arquibancada inteira, o Vôlei Futuro contra o preconceito, que quando aquilo levantou, o ginásio inteiro ficou todo emocionado. E eu acho que, tipo assim, e o jogo foi na Globo, no horário do almoço, no horário de manhã. E eu acho que não caberia, se tivesse passado... Eu fico arrepiado. E a torcida gritava o quê? Gritava Michael toda vez que eu ia sacar, toda vez que eu ia sacar e incentivando. E eu acho que foi no ponto certo tudo que foi feito no manifesto aqui contra o preconceito. Nesta experiência, você fez de limão uma limonada. Foi mais custo ou mais benefício? Foi mais benefício. Foi mais benefício. Eu acho. Por quê? Porque, na verdade, tinha tudo para eu ter sido crucificado durante tudo isso. Ter falado que eu tinha usado para me aproveitar. E eu acho que eu sabia muito bem o que falar. Eu tinha muito bem o que falar por eu saber sempre quem eu sempre fui. Inclusive, você ficou, em termos de trabalho, mais reconhecido. Exatamente. Eu acho que teve uma visão em cima de tudo. Teve uma visão em cima, não só o Michael que sofreu preconceito, mas também uma visão mais em cima do meu trabalho. Em cima do seu trabalho. Para a gente terminar esse bloco, eu quero saber como foi e como... Você citou o Basílio aqui com bastante carinho. Sim. Eu percebi, e na pré-entrevista também. Como foi a relação com a diretoria do Vôlei Futuro e como é hoje? A relação com o Vôlei Futuro, desde quando eu vim para cá, desde a proposta, eles buscaram minhas mudanças, eles buscaram minha mudança em São Paulo para vir para cá, a casa, o apartamento, a alimentação, não só isso, tipo, ajuda pessoais, individuais, e sempre foram muito carinhosos comigo desde quando eu entrei e até hoje, tanto é que quando acabar o time, eu estou no apartamento deles ainda, porque eu fui lá pedir, fui conversar, eles deixaram à vontade sobre essa relação, sobre o Vôlei Futuro acabar ou não. Você conseguiu falar com eles depois que você não era mais um jogador do Vôlei Futuro? Consegui, fui lá conversar com ele, tanto é que eles disseram para eu ficar à vontade, para ir para qualquer time, não esperar o Vôlei Futuro, porque ainda é uma coisa incerta, que eles iam atrás de patrocinador ainda. Mas infelizmente a gente está nessa situação. Resumindo, a sua relação com a diretoria foi e é boa? É boa, foi e é boa. E carinhosa também. E carinhosa. Questão de opinião, volta já. Continuamos entrevistando dois jogadores de esportes diferentes. Michael dos Santos, que é o nosso jogador do Vôlei Futuro, e Rafael, vou ler para não errar, Rafael Hetzheimer, que tem ascendência alemã e joga basquete para o Real Madrid. O que vocês fazem para se divertir? Eu saio com meus amigos, e agora que eu estou de férias, eu vou pro barzinho, vou pra uma balada... Mais isso, assim. E ainda vai muito a São Paulo? Vou bastante a São Paulo. Acabei de voltar também. Eu me lembro quando eu liguei para marcarmos a entrevista, você estava em São Paulo, né? Internet, você fica muito tempo na internet? Não sou muito fã de internet, não. Todo mundo me cobra por entrar no Facebook, conversar, eu falo... E-mail você manda bem? E-mail só para ler e responder. E você, o que você faz para se divertir? Eu vou muito ao zoológico, em Madrid, saio muito para jantar. Por causa do filho de 1 ano e quantos meses? Também, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Vou muito ao zoológico, vou no cinema, saio para jantar. Vocês conhecem outros brasileiros em Madrid? Conheço. Eu quero saber por que é que você ainda não se casou com a mãe dos seus filhos, que está lá em Madrid com você, não em Madrid, a gente né? É noivo, a gente vai há 3 anos. Vão casar? Vamos casar. Então tá. E na infância, vocês brincavam do quê? Já brincavam de vôlei, de basquete ou não? Mas chega mais na adolescência o vôlei, na verdade. Mas brincava muito esconde-esconde, brincadeira de rua, pega-pega. Mais isso. Tinha pé na lata na sua época? Eu tinha um que era pé na lata. Eu também, igual ele falou, eu jogava bet, adorava jogar bet. Esconde-esconde, brincar bolinha de gude. O que muda da infância, vocês falaram que foi uma infância pobre, para uma vida adulta classe média bem boa? Né? O que é? A gente come mais leite condensado? Eu acho que muda mais as vontades que você tem, que você pode conquistar. Fala uma vontade que você tinha que hoje você mata.
Eu vou te contar uma que eu adoro. Eu adoro, e é politicamente incorreto. Eu adoro o ar-condicionado com a janela aberta. Gasta mais, acaba com... Mas eu acho ótimo, tem a brisa, Não, você acaba criando uns hábitos que antigamente você nem, Mas você nem ligava. Você lembra de um? Olha, eu sempre fui muito desleixado para roupa quando era mais novo. Hoje eu gosto bastante de roupa. Porque pode comprar as roupinhas, pode comprar, né? melhor. Eu também gosto muito de roupa e antes que mudou, antes que comentei com você antes, é que antes eu não tinha um videogame, hoje eu posso ter hoje eu tive 5 videogames, essas coisas. E você gosta até hoje gosto, muito de videogame? Eu amo videogame. Eu tô percebendo que de joia também tem brinco, corrente, eu gosto de brinco, gosto de corrente, isso. roupa também. Eu vou falar um pouco de mãe e uma coisa que me chamou a atenção na nossa pré-entrevista, e eu pedi autorização para o Michael, porque ele comentou e talvez tenha a ver até com ter enfrentado aquela hostilidade em Minas Gerais. O que você me disse sobre sua mãe, que eu achei interessante? Começando a entrevista, eu tinha dito que minha mãe é lésbica. É lésbica. E sempre foi, Michael? Você aconteceu por acaso? Não, sempre... Foi mais ou menos que por acaso, na verdade. Eu acho que mais naquela época, a mãe e o pai saber e por querer mostrar uma coisa diferente, eu acabei aparecendo nessa história. Você acha que ela foi meio que socialmente pressionada a ter um filho? Acho que sim. Para encobrir o fato que era lésbica? Foi mais ou menos dessa maneira. Mas até então, fui registrado por um pai. Mas fez diferença para você, como filho, o fato de ela ser lésbica? Não, o fato dela ser lésbica, não. O fato, na verdade, foi da ausência durante a infância, ela a juventude. Não foi uma mãe presente? Não foi tão presente. Você foi criado pelos avós, praticamente? Foi. Que são quem você considera... São praticamente meus pais, meu avô e minha avó. E com a sua mãe, como é que foi a relação? Muito boa, muito boa. Fui criado porque meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. E minha infância inteira com a minha mãe, muito boa. Minha mãe pegava no meu pé. E você vem pra cá de quando em quando? Ela fica todo esse tempo sem te ver? Uma vez por ano, fica muito tempo sem me ver. Uma vez por ano. E não tem ônibus pra Madrid, então não ela não ônibus, quer ir, né? Ela não quer avião. Uma outra história que eu pedi autorização para contar e que eu achei interessante, e como você tira de letra essas coisas. Como é que foi a história do pai? Já que a sua mãe era lésbica, até 7 anos de idade, você tinha que pai? Um pai que até então tinha tomado a responsabilidade de mim como filho, mas aos 21, 22 anos... Não, mas aí ele desapareceu. Não, desapareceu. Depois de 7 anos, ele desapareceu. E você ficou sentindo assim... Sei lá, foi rejeitado pelo meu pai? É uma coisa mais ou menos assim? Não, mais ou menos, porque ele sumiu e eu sempre tive a imagem do meu avô e da minha avó. Certo. A imagem paterna sempre teve, só não sabia porque ele tinha sumido. Ele tinha sumido. Ficava se perguntando se ele tivesse morrido, se ele tivesse feito alguma coisa e tivesse sumido. Aí, aos 21, aos 22 anos, eu descobri, na verdade, que a pessoa não era meu pai, que meu pai era outra pessoa, mas essa pessoa eu não sei quem é. E não quer saber? Não, nunca fez diferença, na verdade, porque a imagem... Eu acho que meu avô supriu tão bem essa imagem paterna. Seus avós estão vivos? Meu avô, infelizmente, faz 4 anos que faleceu, minha avó continua viva. Continua viva. E o seu pai, como é que é perder o pai aos 7 anos de idade? Difícil, eu tinha 7 anos, quando eu tinha 7 anos tinha caído a ficha que meu pai tinha falecido. Mas depois que no passar dos anos, você nota essa ausência de pai dentro de casa. Tinha meu irmão também, irmão mais velho que eu tenho, parte mãe dentro de casa. O pai dele era alemão? O pai do seu pai? Também descendente de alemão. Descendente de alemão. E ele veio pra cá por quê, hein? Você sabe? Meu pai era maquinista de trem. Maquinista de trem. Ele trabalhava aqui em Araçatuba e conheceu minha mãe. Minha mãe também, o marido dela tinha falecido e eles se juntaram. Qual a pessoa ou as pessoas mais influentes na vida de vocês? Em relação... assim, não do mundo esportivo, uma pessoa que foi muito importante ou que é muito importante na vida. Minha avó. Minha mãe. E o maior ídolo no esporte? Gustavo Endres, já foi central da seleção brasileira, foi um dos melhores bloqueios do mundo. Você sempre quis ser o Gustavo? Sim. É isso. Isso. Shaquille O'Neal. É um jogador dominante, um cara 2,16 m, 150 kg, que ninguém parava ele, um cara dominante, eu gostava, o jogo dele agressivo, eu gostava. Eu pedi para vocês pensarem uma pergunta para o outro. Começa, Michael. A pergunta que eu tinha que perguntar para o Rafael é como é jogar fora do país, e ainda mais no Real Madrid, um time de tão nome assim.
É diferente, né? Porque a gente já tem uma estrutura que aqui, na parte do basquete aqui não tem lá, por exemplo, lá eu me preocupo em jogar e treinar. O resto, tudo que você pode imaginar, que às vezes aqui você tem que pagar uma conta, lá a gente faz nada, só se preocupa em jogar e treinar. E pouco, né? Só aquelas 4 horas, 2 de manhã, 2 da tarde, vai para casa brincar com o filho. Isso. E que nem o clube dá o suporte para você, para a família, para o filho, para todo mundo, te dá um suporte. Estrutura, né? Eles pagam suas passagens para o Brasil? Paga. Paga mesmo? Paga. Que bacana. Maravilha. Sua pergunta. Se surgisse a oportunidade para você jogar fora, você iria? Eu iria, mas eu vou dizer que eu tive hoje a situação, porque hoje a situação do voleibol brasileiro tá meio difícil assim. Então hoje eu teria que ir para fora, caso acontecesse alguma coisa. Mas eu sempre tive muito medo e muito receio de ir para fora. Por quê? Insegurança, medo do desconhecido, um estrangeiro fora também do país. Minhas inseguranças mais eram essas assim. Hoje não sei se eu tô tão preparado para ir, mas jogando no Real Madrid, eu imagino que as Marias basqueteiras também dão bem em cima, porque ele vai dizer que não. Mas a Amanda, a mulher dele, que estava na pré-entrevista, disse que dão sim. Dão ou não dão? Bom, eu nunca vi. Eu acabava de treinar, jogar e ia pra casa. Mas que santo, mesmo quando você não namorava a Amanda, você nunca viu elas dando em cima? Não, eu sou muito caseiro, Arthur. Eu chegava em casa, eu chegava mas de sexo você gosta, né? Gosto. Gosta, então tá. É assim, aí quando elas iam num jogo e faziam aquele auê, você não percebia, porque a mulher dele diz que percebe muito bem. Para você a pergunta é diferente. Eu quero saber se no mundo do vôlei e mesmo... Primeiro, há mais homossexuais no vôlei que a gente pode ver? Eu acho que como todos os esportes, tem. Sim. Tem. Eu quero saber se para você também facilita, se tem gente que te aborda no sentido romântico, porque você é o Michael do vôlei. Não, eu acho que pelo contrário, as pessoas acham que tem um pouco de medo. É? Por causa da altura, por causa do voo. E também por causa das porradas. Eu estava na padaria, falaram assim, pergunta para ele se ele já deu porrada em alguém do jeito que ele dá porrada naquela bola. Já deu? Não, eu nunca briguei. Acho que se eu brigar, eu apanho. Não sei se você tem que dar uma porrada já para derrubar. Então vamos lá. Eu pedi para vocês pensarem numa qualidade, Michael, uma qualidade sua. Eu acho que eu sou muito pé no chão. Pé no chão, realista. Eu tenho um coração bom. Coração bom. A sua mulher disse mesmo. Defeito. Ansiedade. Mal do século. Repetitivo. Repito tudo. Ela falou, o que é? Você já fez isso, você já fez aquilo? É isso que você repete? Isso, tudo. O que é gostoso, agradável? Viver. Viver? Fala uma coisa boa de viver. Porque viver também... Estar com os amigos, estar com os amigos. Estar com os amigos. Com os amigos. O que eu gosto é... Depois de um treino forte, aquele treino forte, você chega cansado, você chega, fica meia hora no chuveiro ali, relaxando, pensando. Você gosta de banheira também ou só de chuveiro? Amo banheira. E o que é desagradável? Desagradável, hipocrisia. Eu odeio ficar em fila. Ficar em fila. Em Madrid fica-se em fila tanto quanto aqui? Tem fila, sobretudo se você chega nos aeroportos, nossa. É muito, né? Medo, vocês têm algum? Eu tenho medo de deixar de crescer como pessoa e como atleta. Da morte. Da morte. Arrependimento? Não tenho nenhum na cabeça que eu possa falar agora. Meu arrependimento é por questão de estar muito tempo fora, perder esse tempo que eu podia estar com a minha mãe, estar mais tempo com ela. Arruma um ônibus para levar sua mãe para Madrid, coloca dentro de um navio, ônibus, já vão. Quero saber, no mundo do futebol, acho que o Kaká, por exemplo, faz propaganda para o Armani, se não me engano. No mundo do vôlei e do basquete, vocês são convidados? Tem as pessoas que são convidadas, mas eu acho que mais as pessoas, os atletas de seleção. Tem de clube, mas... Ser selecionável é importante. Ser selecionável é importante. Tem faz também, carreira. Mas no meu caso, por exemplo, os patrocinadores pedem muito para fazer anúncio para o patrocinador. Aí selecionar 4, 5 jogadores do clube e faz uma propaganda, e pronto. Qual a entrevista, fora a nossa, aqui, mais importante que vocês já deram?
Eu acho que foi a reportagem do Jornal Nacional. Jornal Nacional. Aparecer no Jornal Nacional falando é o máximo, E tive né? mais uma também esses dias que eu fui no encontro com a Fátima. Ah, você foi ao encontro da Fátima? Esse moço tá ali. Foi bacana? Foi muito legal, foi divertido. Foi assustador, assim. Foi assustador? Foi ao vivo, mas foi uma coisa muito legal. E ela tá se saindo bem? Tá Como muito bem, apresentadora? simpática. Simpática. Eu acho que a minha foi na Espanha, na televisão espanhola, como se fosse a Globo de lá, que eu também fiz uma entrevista lá com eles, que foram no ginásio. E você falou espanhol? Hablo em espanhol. Você tá bom? Muito bem. Muito bem. Se o seu filho quiser ser jogador, antes de perguntar ao seu filho, você quer ter filho? Quero. Quer. Se o seu filho quiser ser jogador, você incentiva? Eu incentivo, mas geralmente quando você incentiva o filho a jogar, Ele ele não vai corre querer. o caminho totalmente contrário. E você incentiva que ele seja jogador de vôlei? Eu gostaria que fosse. Eu também, de basquete. Não, diz que lá, a Amanda me contou que o filho tem Duas opções. opções. Isso, ou vai ser jogador ou jogador. O jogador. Qual você considera seu maior troféu no esporte? É o título da Superliga 2004-2005. Eu, na verdade, tenho dois. Esse que eu trouxe aqui pra você, da Liga... Você trouxe, gente, um absurdo. Ele trouxe, não mostrou. Depois a gente vai pedir para filmarem. Trouxe uma camisa do Real Madrid, Isso. Uma camiseta do Real Madrid, mas que já está ali e que vai ficar. E que era para você trazer no terceiro bloco e você esqueceu de novo, né? Mas no final vai ficar. Então vai. Esse é a Liga Espanhola da Espanha. A gente foi campeão agora. E apesar de ter ganhado o troféu, foi a gente classificar o Brasil em 2011 para as Olimpíadas. Depois de 16 anos sem jogar, a gente classificou. Qual que é a sua perspectiva profissional, Michael? Minha perspectiva profissional, eu acho que é fazer um bom trabalho dentro do clube, continuar fazendo um bom trabalho. Mas dentro de qual clube? Do clube onde estiver, para futuramente a gente ser reconhecido e talvez conquistar uma seleção brasileira. Seleção brasileira. E você? Eu também. Eu gostaria muito de jogar na NBA. A gente já sabe disso. jogar Mas é uma possibilidade mesmo. Possibilidade mesmo, sim. Tanto no vôlei quanto no basquete, basta ter talento ou sorte é imprescindível? É mais importante sorte ou talento? Eu costumo dizer, já ouvi muitos superiores meus dizer assim que o talento, a sorte acompanha o talento. A sorte acompanha o talento. Na verdade. O talento é bom, ajuda, mas você tem que trabalhar o talento. Não já você ter talento e ficar parado. Mas Sim, também acho que é uma soma dos dois. Talento trabalhado. O que eu quero saber é a importância da sorte. Sorte tem muita importância? Eu acho que sim. Tem pouco. Influencia. Agora eu quero que você olhe para aquela câmera e dê um conselho para quem está começando e quer chegar lá no vôlei e no basquete. Eu acho que é ter esperança e não desistir nem um pouco dos seus objetivos. Eu acho que se você for atrás, eu acho que você consegue sim. Mesmo sem talento? Não é bom checar se tem talento antes? E se não tem talento, a sorte ajuda. A sorte ajuda. Seguindo as mesmas palavras do Mike, eu acho também que você falou do talento e seguir trabalhando. Não é só ter talento, tem que trabalhar e sorte também. E sorte também. E não desistir nunca, ir atrás, não desanimar nunca e sempre batalhar pro seu objetivo. Para a gente terminar, o que é que vocês ainda querem da vida em qualquer sentido? Eu acho que é alcançar uma seleção brasileira. NBA. Jogar NBA. Você acha que você vai para a seleção brasileira? Você acha que você vai para a NBA? Se a gente vai, eu não sei, mas a gente vai trabalhar para isso. Eu também. Eu também. Ficar em cima do muro, né? Foi um prazer entrevistar Michael e Rafael. Até o próximo Questão de Opinião.